Olá, amigos, olá, companheiros de estudos dessas leituras, em nossas reflexões, junto a essas obras-primas de mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso sempre saudoso Chico Xavier, constando neste livro Fonte Viva, que aos poucos, em algumas mensagens, vamos aprofundando, vamos nos envolvendo cada vez mais com estas mensagens transformadoras. Hoje mudamos o cenário. É bom mudar, não é mesmo? Um pouco diferente, florido, uns dias mais frios, mas com azul mais intenso no céu. Dessa maneira, então, possamos agradecer todos a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, pelo dia de hoje, pela possibilidade de crescimento em mais um dia. Que Jesus, nosso meigo, Rabi da Galileia, seja o nosso modelo constante de virtudes a serem conquistadas, através dos nossos discernimentos, pelos estudos, pelas nossas preces e meditações. Contamos para isso com a ajuda dos benfeitores espirituais, amigos queridos que estão sempre velando por cada um de nós. Com essa certeza, então, Senhor, dessa cooperação agraciada pelo amor, hoje vamos dar início à leitura da mensagem de número 70, que tem como título Solidão. E o nobre Espírito Emmanuel nos traz aqui o Evangelho de Mateus para dar início, capítulo 27, versículo 23, em que diz: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes,
gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confie no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. É uma mensagem que realmente nos entristece de início, quando falamos em solidão. É uma mensagem que logo de início ele nos lembra, no Evangelho, esse presidente aqui era Pilatos, perguntando àquela turba, mas que mal fez ele? Que mal ele fez? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. E Pilatos naquele momento, cai quando lava, as suas mãos da responsabilidade de decisão. E aqui nós vemos Jesus caminhando sozinho, com a companhia de 2 malfeitores que foram constrangidos. O outro também o outro sirineu que foi ajudá-lo a carregar a cruz, também foi constrangido. Foram obrigados. E Emmanuel nos faz lembrar aqui dessa solidão. Lá no início, lá na primavera da nossa mocidade, cadê aquelas pessoas que sorriram com a gente? Lá no iniciozinho, onde elas foram? Poucas, Pouquíssimas pessoas podem dizer que ainda contam com alguns amigos ainda que os acompanharam, mas a maioria de nós, a gente não sabe onde eles ficaram. Onde ficaram aqueles que estavam junto com a gente naquelas fantasias, naqueles momentos de aventura, que ríamos de tudo, lá no início, que a gente sonhava, onde se encontram? Onde ficaram aquelas criaturas? Geralmente, nós éramos aquelas que questionávamos muito. Não é assim? Éramos aquelas criaturas que ficavam dentro da própria cabeça, apesar de viver com todos os outros, mas uma vida particular, como tentando entender coisas que os outros nem paravam para se dar conta que poderia existir. E ficávamos ali, às vezes colocando para que o outro nos ajudasse, e éramos olhados com criaturas estranhas ao grupo muitas vezes, mas estávamos ali partilhando e rindo. Mas já existia uma diferença. A gente sentia essa diferença e não queria muitas vezes aceitar. E fazíamos tudo parecido com o outro, bem mais parecido, para não nos afastarmos deles, para não nos sentirmos sozinhos. E muitos de nós percebemos que eles ficaram ao longo do tempo, e o Espírito nos traz aqui, ficaram lá no vale, voejando, num círculo estreito de pensamento, num círculo estreito de raciocínio, como se fossem
borboletas douradas que vão se esfacelar, né? Ao primeiro contato da menor chama de luz que lhe apareça à frente. E muitos deles não aguentariam essa chama de luz, que seria a verdade. A verdade de se conhecer, a verdade de se reencontrar, a verdade de se conectar com o Pai Maior. A luz da verdade que vai entrando e nos descobrindo. E muitas vezes a gente olha e fala: nossa, que casa abandonada é essa que existe dentro de mim? Que necessidade, né, eu ainda possuo de um trabalho interior. Muitos não aguentariam essa visão. E ele fala aqui, olha, em torno de nós já tem claridade, sim, essa claridade já entrou, mas também um silêncio. Porque ao olharmos, ao nos conhecermos, ao tentarmos nos compreender como espíritos imortais, as nossas necessidades maiores, nós vamos fazendo silêncio para nos ouvir, para compreender. Nós já diminuímos o alarido. A gente já tem a felicidade de saber o quanto temos que vir a ser. Muitas vezes sentimos até um pouco triste de não sermos aquilo que gostaríamos de ser. Mas ainda estamos naquele momento que aquele passado todos esses amigos, como se fossem eles um sapato velho que já arrebentou. Não adianta mais forçar, não serve. Não vamos nos encaixar mais. E o sapato novo ainda é apertado, ainda é muito justo, ainda está desconfortável. E nós nos encontramos justamente nesse momento, inúmeros, né, momentos da nossa vida, isso volta, isso retorna, essa situação de que o passado já não serve mais e o futuro nos pede disciplina e ainda não é confortável. Inúmeras vezes iremos ter essa sensação, esse conflito interno, esse rompimento com o passado, esse momento presente de comprometimento e essa esperança no futuro. Então, sentimos a dor de não sermos compreendidos, porque tem coisas que não temos como explicar. Não adianta. É uma expressão que existe: não adianta dar luz para aquele, né, que não quer ver. Que é o pior cego, é aquele que não quer ver. Não adianta. Ele ainda não está no momento dele. Mas um dia ele estará no momento. Nós temos que entender que chegará esse momento para todos. Mas esse agora é nosso. E não podemos perder essa oportunidade. Então, muitas vezes, a nossa voz grita sem o eco, sem aquele retorno. E o nosso anseio de alcançar esses corações se alonga, mas é em vão. E ele nos faz uma pergunta: se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar? Não tem como. Se encontram lá no vale, qual daquele coração ia entender de pronto nossos ideais de altura? Não nos compreenderiam. Seríamos loucos, confusos. Diríamos que nós não sabemos viver a vida, aproveitar o que tem de melhor, relaxar e viver. E aí a gente chora, indaga e sofre.
sofre muito. Sabe por quê? Ele nos diz aqui: que espécie de renascimento não será doloroso? Qual metamorfose que não dói, gente? Quando a gente fala assim, isso aí é a perda dos sonhos cor-de-rosa. Para amadurecer, sofremos. Ele nos dá o exemplo, da ave que destrói lá o bercinho da casca, o pintinho para sair de dentro do ovo. E muitas vezes a gente fala, quem quer comer omelete tem que quebrar os ovos. Alguma coisa quebra para que outra venha. Então a semente, vai dilacerando, aquela cova para que ela possa surgir. Ela sofre aquela dilaceração. E nós também sofremos um conflito das nossas emoções antigas, ainda infantis, imaturas, e muito desses pensamentos e ideias que precisamos romper, porque sentimos um chamamento, sentimos o convite do Cristo. Então é a metamorfose do que eles falam, um homem velho para um homem novo, do ser antigo para esse ser novo. Isso não se dá com um estalo. Isso são inúmeros estalos que vamos sentindo dentro da gente, rompendo. Rompemos com padrões antigos, pensamentos antigos, preconceitos antigos. Isso dói. Dói porque era essa nossa referência de ser, quem nós éramos. Mas quem nós éramos não está mais nos trazendo felicidade. Então nós estamos nos reconstruindo. E dói abrir mão desse passado. Dói sim, porque é o que tínhamos de memória, é o que tínhamos de lugar comum, de lugar seguro, mesmo que não tivesse a menor segurança. Mas ali nos colocamos naquele cantinho, naquela cova, e achávamos que estávamos protegidos. E de repente saímos de lá um dia e olhamos que, apesar de dentro de nós indagarmos o que será que tem além, muitas vezes não queríamos saber. Mas teve um dia que vimos que existe muito mais além do que aquela forma estreita de pensar. E depois que vimos, não dá mais para voltar para trás. E nesse momento nós vamos lembrar que a solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. E vai se formando um funil. Porque ele fala também em solidão, ele dava o exemplo do sol. O sol brilha sozinho, alimentando o mundo, a rocha, sustentando ali uma planície, ela costuma viver isolada. Quando nós vimos uma turma de alunos, encontramos um professor. Então é um funil de aprendizado, onde cada um vai se colocar numa situação de trabalho. Nós não vamos ter muitos corações com a mesma sintonia e a mesma afinidade que possuímos. Está diminuindo. E ali a gente vai lembrar de Jesus, que escalou aquele calvário daquela cruz, com aquela morte afrontosa, sozinho. Aos poucos, vamos compreendendo que quando lembramos do Mestre Jesus, a gente precisa seguir, sem ficar relacionando o passado, o bem que eu já fiz para o outro. Pô, mas ele não lembra, O que eu te fiz de bem para você me tratar assim, Às vezes a gente tem vontade de falar isso, Qual foi o bem que eu te fiz? Porque quando fazemos o bem incomoda. Realmente
Nós não vamos nem ser compreendidos e vamos incomodar os outros que não mudam de posição. Pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, pelo nosso silêncio, nós vamos incomodar. Vamos, de uma forma não intencional, cutucar o outro. Ele vai olhar e vai ver. E vai se sentir incomodado, porque a gente está andando e ele não. Então ele vai atirar muitas vezes a pedra da incompreensão. Então não adianta a gente ficar olhando para trás perguntando o que eu te fiz de bem. Qual foi o bem que eu te espalhei? Não. Vamos olhar para frente e vamos lembrar que o infinito bem nos aguarda. É nesse momento que estamos, um momento de transição. E temos que respeitar-nos. Respeitar-nos. Porque não adianta tentar aguardar o outro, ele vai ter o tempo dele. Precisamos prosseguir com a luz que nos foi dada. Não adianta, não saberemos mais como voltar. Isso não seria amor, seria falta de amor com a nossa evolução, com o nosso progresso. E nós, lembramos aqui quando ele fala de que a nossa voz grita sem eco, nós vamos lembrar aqui de Mateus, no Evangelho, no capítulo 3, ele lembrando de João Batista, falando e aplicando a ele, a João Batista, a palavra do profeta Isaías. Quem seria? Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. Então foi no deserto que se refugiaram os profetas que eram perseguidos e os cristãos que também fugiram em busca de Deus. Então o deserto é muitas vezes não um local geográfico, que a gente localiza ali, o deserto do Atacama, o deserto do Saara, não. O deserto que precisamos atravessar dentro de nós. Muitas vezes passamos por momentos na vida que falamos assim: estou atravessando um deserto, sozinho. Um momento áspero e difícil. Mas lá à frente, vemos a figura do Cristo nos aguardando, nos chamando e dizendo: vinde a mim, vinde, venha. E nesse processo de transição, difícil, doloroso e sozinho, é que iremos caminhar. Porque é necessário. Lembramos de Saulo se transformando em Paulo no deserto. Quantos anos ali ele ficou refletindo e raciocinando. O outro não tem condições de fazer essa excursão junto com a gente, porque é uma passagem individual. Nós com a gente mesmo, da gente com Deus. Sempre foi a gente com Deus. Então que nesse processo, queridos corações, não tenhamos mais medo, não olhemos para trás. Passou. Um momento nos aguarda para que tenhamos força, coragem e que possamos olhar à frente e perceber a grandeza que nos aguarda. Dessa maneira nos despedimos, pedindo a Deus que nos renove a nossa força interior, a nossa coragem,
a nossa decisão em sermos firmes e dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço ao amor de Deus. E assim iremos caminhar com a certeza que o Pai irá cuidar de todos os outros que amamos e que respeitamos. Muita paz aos vossos corações. Graças a Deus.